onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Não é Jeová o nome dele, ele é o bom Emanuel, o Senhor da glória é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Principado está sobre os seus ombros, Deus forte conselheiro ele é, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, são os atributos de Deus, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que você precisa ter, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus, Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Rosa de Saron, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, rocha inabalável, supremo mediador, Rei dos reis, leão de Judá.
principado está sobre os seus ombros. Deus forte conselheiro ele é, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, são os atributos de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Esse é o nome que você precisa ter. Programa da Fé. De volta à palavra original. Saúdo a todos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, em Romanos capítulo 3, versículo 4 está escrito: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Para você que tem dúvida sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e até tem medo de ser batizado novamente, porque em Efésios capítulo 4, versículo 5 diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E tenho ouvido pregadores dizerem: não batiza de novo não, irmão. Um batismo é para salvação e o outro para condenação. Eu vou te fazer uma pergunta. Você crê no homem ou crê no Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós vamos aprender que o Espírito Santo é o próprio Jesus morando em você. Está escrito em São João capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Se você tem o Espírito Santo, você tem
Jesus Cristo morando em você. Ainda Gálatas, capítulo 2, versículo 20. São Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, nós vamos para a ordem mal interpretada pelos religiosos, que Jesus deu aos discípulos, aos apóstolos, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Convém que você anote ou abra a sua Bíblia comigo. Lá está escrito assim: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, aqui não é batismo. Aqui é uma ordem de batismo. O próprio Jesus é que está falando. Ele deu uma ordem para os seus discípulos, os seus apóstolos. Agora, uma ordem tem que ser analisada para ser cumprida. E se você for analisar, o Senhor Jesus não está mandando repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está pedindo o nome da pessoa que tem esses 3 títulos. E a pessoa que tem estes 3 títulos é o Senhor Jesus Cristo. Agora, ele pediu o nome, e lá em Atos 2, 38, Pedro usou o nome. Pedro obedeceu a ordem, dizendo àquelas pessoas, um total de quase 3.000 almas, quando as mesmas se aproximaram deles, dos 11, e disseram: que faremos, varões irmãos? Atos 2, versículos 37 e 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, uns dizem assim: não, Mateus 28, 19, pastor, foi Jesus que falou. E lá em Atos 2, 38, foi Pedro que falou. Eu provo que foi Jesus quem falou. O Espírito de Deus é que falou ali. Vejam bem, em Mateus capítulo 10, do verso 19 e 20, apanha sua Bíblia, crê na Bíblia, está escrito: mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós.
Ora, antes do Pentecostes, o Espírito de Deus já falava na boca dos apóstolos. Agora, em Atos 2, que eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som, como de um vento, veemente e impetuoso, que entrou na casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, se antes de serem cheios, o Espírito Santo já falava na boca deles, e depois deles serem cheios do Espírito Santo. Então, ali no dia de Pentecostes, foi apenas o vaso chamado Pedro. Mas quem falou na boca de Pedro foi o Espírito Santo. Agora você vai duvidar do Espírito Santo? Então foi o próprio Jesus que falou na boca de Pedro. O mesmo que deu a ordem em Mateus 28:19, foi o mesmo que usou Pedro para obedecer a ordem e mandar aquelas pessoas serem batizadas usando o nome. Sim, o nome pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eles usaram este nome. É o nome que dá cobertura a todos os títulos de Deus. Sim, inclusive Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, não foi só eles que foram cheios do Espírito Santo, não foi só Pedro. A Bíblia diz que todos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Inclusive, Filipe, que lá em Samaria, Atos capítulo 8, fez sinais, prodígios e maravilhas e batizou as pessoas. Como? Invocando Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Eles foram batizados invocando o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículos 14, 15 e 16. Uns dizem que lá em Atos 2 é porque os judeus não criam em Jesus e Pedro usou o nome para... Pedro usou o nome do Senhor Jesus para que os judeus aceitassem, para provar para os judeus. Agora, lá em Samaria, eles não eram judeus, eles eram samaritanos. E lá Filipe batizou eles em nome do Senhor Jesus. Lá em Atos 10, ali já não era nem judeu, nem samaritano. Ali era Cornélio, um centurião romano.
E, no entanto, novamente, Pedro, o que batizou lá no dia de Pentecostes, foi enviado. Olha bem, meus irmãos, Cornélio dava de 10-0 em qualquer religioso do nosso tempo. Deus enviou um anjo para dizer-lhe que ele deveria chamar Pedro, porque Pedro falaria as palavras que ele precisava ouvir. Então Pedro foi chamado e Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos capítulo 10, versículos 47 e 48. Agora vamos para o apóstolo São Paulo. São Paulo, batizado por Ananias, Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Ó, meu irmão, você não quer ser batizado como Paulo também foi batizado? Lá em Atos capítulo 22, versículo 16, ele conta como ele foi batizado. Ananias disse para ele: E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Qual é o nome do nosso Senhor? A resposta está em São João 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus é o nosso Senhor. E Paulo, com autoridade divina, em Atos 19, ele encontra, meu irmão, vamos para a Bíblia, o mesmo que disse uma só fé, um só Senhor e um só batismo, estaria logo mais rebatizando. Por que ele rebatizou 12 varões? Porque o batismo daqueles 12 varões havia perdido a validade. Eles foram batizados por João Batista. Leia Atos 19. E no versículo 5, eles ouviram Paulo e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Leia a Bíblia, meu irmão. Creia no Espírito Santo, o guia da igreja primitiva, o guia dos apóstolos, o meu guia. Somos guiados nas mesmas coisas, porque é o mesmo Espírito. Então, você precisa corrigir o seu batismo. Se você foi batizado nos títulos, para começar, se você morresse sem conhecer a verdade, Deus te salvaria. Mas você conhece a verdade. Você sabe que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você deve ser batizado. Corrija o seu batismo. Aceita o nome do Senhor Jesus. Se prepare para o arrebatamento. Nós vamos para um abençoado hino, depois a oração da fé.
Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A esperança do porvir. Somente crer. Bendito Pai, mais uma vez, pela tua graça e misericórdia, eu me apresento diante de ti para pedir a favor dos meus ouvintes, para que sejam esclarecidos na verdade e tomem a decisão correta de ficar do lado da palavra e não do lado de credos e dogmas. Meu Deus, abençoe-os curando, libertando, Pai, abençoando as famílias, curando todos os enfermos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.